Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E aqui eu estou conversando dessa vez com o Elson Barbosa, que está falando com a gente lá da África. Elson, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Johnny. Obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Também eu queria parabenizar você pela iniciativa, né, do podcast da mineração. Eu acho que é um espaço que a gente precisa para a mineração no Brasil, tentar desmistificar um pouco da nossa atividade. Não tem nada demais, é uma atividade que realmente ajuda muito o desenvolvimento do nosso país. Com certeza. Pessoal, como eu falei, né, o Elson está lá na África, mas ele é engenheiro de Minas, formado pela grandiosa Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, possui pós-graduação em gestão de projetos pela Fundação Dom Cabral, tem quase 15 anos de experiência em atividades de perfuração e desmontes, e atualmente ele está como Technical Service Manager da região IMEA, né, que é Europa, Oriente Médio e África, na empresa Orica, que é líder mundial no setor de explosivos para mineração e construção civil. Eles já participaram também aqui como parceiro nosso em evento, né? Então, mais uma vez, agradecer aí a Orica por estar presente aqui no podcast da mineração. O Elson, no nosso bate-papo é sobre um assunto que é muito procurado aqui no podcast, né? Que é desmonte de rocha. Então, para você que atua há quase 15 anos, o que é essa área? Olha, Johnny, existe um desmonte de rocha. Eu acho que muita gente na mineração acredita que entende de desmonte de rocha, né? Acabou virando uma questão até um pouco empírica. E é interessante, você olha, principalmente no Brasil, que as pessoas geralmente têm no desmonte de rocha uma carreira de entrada. Muito engenheiro novo acaba sendo colocado no desmonte de rocha, depois acaba indo para a área de planejamento, operação de mina, até para o beneficiamento, muda. Mas em algum momento da carreira dele, principalmente no início ou como estagiário, passou pelo desmonte de rocha. E aí acaba levando alguns conceitos, né, para frente e mantendo esse empirismo da atividade, né? Mas hoje eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu até queria parafrasear um grande amigo, também engenheiro de Minas, um colega também aqui na Orica, o Maurício Scusiato, que ele, numa discussão um dia, estava falando que o desmonte de rocha, na verdade, é muito mais uma atividade de que aquecer, né, de quality assurance and quality control, do que qualquer outra coisa. E eu, na hora, eu acho que eu não entendi direito esse conceito, mas pensando depois um pouco melhor, fui entender que realmente faz sentido. Porque se você pega as várias operações, né, que existe dentro da perfuração e desmonte, se você faz todas elas bem feito e executa elas bem feito ou planeja elas bem, a chance de você ter um desmonte bom é muito grande. Então, se você tem um conhecimento bom da sua mina, você conhece os seus domínios litológicos, né, e como eles respondem ao desmonte, você vai planejar a sua perfuração bem, né, para aquela litologia específica. Se você planeja bem, se você vai lá e marca bem o posicionamento dos furos, e depois a perfuratriz vai lá e faz o furo no local correto, com a profundidade correta, e você vier depois e fazer um carregamento de acordo também, né, com a tabela de carga que foi definida e temporizar da forma correta, a chance de você ter um desmonte excelente é muito grande, muito grande. Então, realmente é uma questão muito relacionada com qualidade. Se você, você é omisso com a qualidade em qualquer uma dessas etapas, a chance de você ter um resultado ruim ou uma variação muito grande nos resultados, ela é muito grande. E aí acaba que volta para aquela questão do empirismo, né? A gente vê isso com alguma frequência. Algumas mineradoras têm a mania que aconteceu 1 ou 2 desmontes com qualidade ruim e, né, teve formação de blocos, ou a granulometria ficou muito ruim, ou teve, não sei, não movimentou bem. A primeira reação, via de regra, é fecha a malha. Mas ele não volta para olhar como é que estava a qualidade da praça dele antes para marcar dos furos. Fecha a malha. Fecha a malha.
sabe? Independente do que foi, se foi um problema. A gente teve alguns eventos tristes, assim, né, que marcaram um pouco a minha carreira. Eu lembro uma época que ficou uma ilha no meio do desmonte, assim, poxa vida. Não, vamos fechar a malha e não sei o quê, o explosivo não estava bom, não estava, não funcionou, não gaseificou, e daí a gente, né, por sorte, tinha documentação, tinha bastante informação, a gente foi olhar, na onde era aquela ilha, não tinha furo. Não tinha, não existe, não tinha como sair bom o desmonte naquele lugar, porque simplesmente não tinha um furo ali, não tinha explosivo, não teve desmonte naquela região. Então, eu hoje sou bastante partidário dessa questão. Se você entende todos os seus processos, você vai lá, você define bem qual que é a malha, você faz uma boa preparação da praça de perfuração, você faz uma boa marcação dos seus furos, você executa os furos na profundidade correta, na inclinação correta e na localização correta, isso aí já te garante no mínimo 60% de chance de ter um bom desmonte. E depois, se você coloca a quantidade correta de explosivo, né, o tipo correto de explosivo também, e coloca a temporização também de acordo com a resposta da sua rocha, pronto, daí não tem mais o empirismo, não existe mais a experiência, você vira realmente uma ação que é aquecer. E eu acho que isso é o esforço que eu tenho visto ultimamente uma galera muito boa de serviço tentando mudar um pouco, sabe? Tirando um pouco aquele sentimento, sabe? De ir lá na praça, não, a malha aqui é tanto, o tampão aqui vai ser tanto, porque essa rocha aqui é assim, e mudando mais para uma parte de ciência de dado. Entender nas áreas adjacentes o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, qual foi o resultado, né, anterior, e tentar melhorar ele de acordo com os dados que você tem e buscando um resultado mais consistente, né? E também essa questão da consistência dos dados, hoje em dia, a gente tem visto ótimos trabalhos aparecendo também nessa linha, né? Recentemente eu tive numa mina aqui no Congo, fui para lá sem saber muito o que eu ia encontrar lá na mina. Eu tinha alguns prospectos lá da operação deles, era uma mina de cobre, uma operação uma razão de carga até baixa, teoricamente complexa. Eu falei, nossa, vamos lá, né? O que eu estou esperando ali? Eu acho que não estava muito encaixando. E eu cheguei lá e fui ver uma mina simples, operação simples, mas a malha ela era bem definida de acordo com os tipos dele de desmonte. A perfuração, na hora de marcação, era a topografia que ia lá e fazia no campo e já acertava a profundidade de acordo com a altitude que estava naquele ponto específico. Depois a perfuração era bem feita, era tamponada, eles faziam um plug lá para evitar que caísse material dentro. O carregamento era bem acompanhado na altura do tampão. Cara, não tinha como dar errado. O resultado da mina do cara era sempre uma fragmentação boa, a qualidade de desmonte era sempre muito, 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 muito constante. E quando a gente foi lá dar algumas ideias para eles de como fazer algumas possíveis melhorias, foi tão fácil para eles implementarem que 2 desmontes depois o resultado já estava lá e eles já estavam salvando dinheiro. Então, eu acho que a minha percepção hoje, eu espero que mais algumas pessoas também mudem, saia um pouco desse empirismo de achar que, não, o desmonte é aquilo lá que eu via 15 anos atrás na mina, carregando saco de anfo, caixa de emulsão. Isso aí já mudou um pouco. Todas as empresas explosivas do mundo, elas se esforçaram muito para sair disso, e hoje existe uma ciência de dado muito grande para suportar as ações de desmonte, né, de perfuração e desmonte. E eu acho que a gente está entrando nessa fase hoje mais do controle da qualidade das atividades que fazem a perfuração e desmonte. Eu falo mais pela parte do explosivo, mas eu sei que a parte pessoal da perfuração também tem, hoje em dia, tem sensor na máquina inteira que consegue trazer
dados muito precisos que podem ajudar ainda mais ainda nessa parte. Não, realmente, você falou tudo, essa questão, né? E você falou muito dessa, que da sua experiência, né? Nesses 10 anos, você falou, já iniciou um pouco da próxima pergunta, que é a parte de tecnologia, né? Você falou tanto da perfuração quanto do desmonte. Ela evoluiu bastante nesses últimos 10 anos, né? Nessa área de desmonte, o que você pode falar de evolução nessa última década que você acompanhou? Bom, se a gente olha realmente assim, para a evolução do explosivo, né, ao longo dos últimos anos, as grandes mudanças já foram um pouco mais atrás, né? Você teve lá a substituição do nitroglicerinado pelos explosivos à base de nitrato, né? Que aconteceram lá na década de 70, no Brasil um pouquinho mais tarde. Depois você teve, né, a mudança dos materiais pirotécnicos pelo tubo de choque também, ali na década de 80, 90, depois a espoleta eletrônica, que veio nos anos 2000. De 2009, 2010 para cá, não houveram grandes mudanças assim, né, em termos de produto para a indústria. O que a gente está vendo hoje, na verdade, acho que é uma penetração maior das tecnologias que existiam no passado, né? Então, um consumo muito maior hoje em dia de produtos de base de emulsão, né? A espoleta eletrônica hoje já virou não é mais um artigo de luxo. Muitas minas hoje já vê ela como um item necessário para a continuidade da mina, porque devido aos benefícios ou mesmo ao controle de qualidade que ela pode trazer para a sua atividade e questão de segurança também. E eu acho que, como aumentou muito o volume, o consumo, acabou que, de uma certa forma, diminuiu também o custo, né? E isso está deixando mais fácil. Assusta menos as pessoas, né? Quando olha o preço unitário de uma unidade, né? De um detonador eletrônico, do que era no passado. E se você olha de 2010 para cá, o preço da espoleta em dólar praticamente não mudou. E a inflação nesse tempo acumulado deve ter sido o quê? Já 70%, 80%. Não sei, em dólar deve ter sido alguma coisa da casa de uns 30%. Mas mesmo assim, o preço do detonador não mudou, porque o volume está aumentando, está tendo mais competição, mais concorrência, né? Então isso está acabando ajudando aí a penetração dessas tecnologias na área do desmonte. Uma grande tendência que a gente tem visto ultimamente é mais relacionado com essa parte de coleta de dados, né? Você tem, hoje em dia, muitas mineradoras têm um foco muito grande nesse aspecto, que é saber quantas toneladas aquele caminhão bombeou, quantos quilômetros ele se deslocou, quantos litros de diesel ele usou nesse meio tempo, qual foi a pressão que estava bombeando o explosivo, porque isso é um indicador de risco, né, para a segurança da operação. Então, essa é uma parte que a gente viu um desenvolvimento muito grande. As empresas de tecnologia, né, podemos falar aí as grandes criadoras de sistemas de planejamento de mina, elas entraram um pouco nessa área, né, para planejamento de perfuração, planejamento em si do desmonte. Algumas delas foram até um pouco mais para frente, no registro da quantidade de explosivo que foi utilizado e temporização e tudo mais. Então, eu acho que essa é um caminho meio que desenvolveu muito fortemente nos últimos anos. Eu acho até que a gente está num ambiente mais propício, né, para esse mundo mais digital, porque a gente tem visto, né, 10 anos atrás o seu celular, a capacidade dele, hoje não tem nem como comparar, né? Então, é esperado que também os softwares e os sistemas se desenvolvessem da mesma forma, para que hoje a gente pudesse chegar em sistemas mais confiáveis, mais rápidos, mais robustos também para administrar a atividade com explosivo. Existe, para não falar que não teve inovação nenhuma nos últimos anos, a Orica desenvolveu um produto que esse aí realmente é muito revolucionário, e até para a gente, e eu confesso, eu mesmo demorei anos trabalhando na Orica para entender quais eram
as possibilidades com ele, que é o WebGen, que é o nosso detonador que vem com o booster e ele é sem fio, né? Ele pode ser acionado sem fio. Se você pensa só por esse lado, não é nada, né, surreal, não tem nada demais nisso. Mas as possibilidades que isso traz para a mineração, principalmente subsolo, até hoje a gente ainda está descobrindo junto com nossos clientes, porque é possível, por exemplo, numa mineração de stope, né, você mudar o sentido da lavra. Ao invés de você abrir o seu shaft lá, seu raise, ao invés de você abrir ele lá no final do stope e vir trazendo ele em recuo, você não precisa mais fazer isso, né? Você pode abrir o raise bem aqui na entrada da mina, carregar tudo lá para trás e mandando as ordens de disparo, e você vai estar jogando sempre o material aqui na entrada do seu stope, diminuindo muitas horas lá da sua operação remota, que você tem uma penalidade aí na produtividade, né? Com isso daí você tira, né, a pessoa exposta lá, ela não precisa mais entrar no realce, aliás, ela nunca vai precisar estar próximo do realce, porque ela pode carregar todo o stope de uma vez e deixar lá carregadinho por meses lá. Mas, como eu disse, todos os dias a gente está tendo novas experiências, isso ainda é bastante evolucionário, não é uma tecnologia tão nova, já está aí no mercado pelo menos 5 anos aí que eu sei, mas ainda dia após dia ainda está revolucionando, trazendo novas possibilidades, e a gente ainda está tentando entender todas elas, e muito interessante que muitas delas não saem da gente, é o cliente que olha, olha, ao invés de fazer assim, dava para fazer assado, a gente vai dar, então é mais ou menos por esse lado. Está muito mais ligado com a área de planejamento da atividade, da mina em si, do que da atividade do desmonte. Então, eu acho que essa também pode ter sido uma grande evolução, né? Daqui para frente, se você falar assim, poxa, o que você olha para o futuro? É uma grande incógnita, né? Existe uma tendência dos mercados quererem se afastar um pouco dos produtos à base de nitrato, por uma questão meio que desse domínio, né, quase um monopólio russo sobre a produção de nitrato, né, ao redor do mundo. Eles são o maior produtor do mundo, então essa última guerra trouxe um pouco de receio do mercado como um todo disso. Só que ainda não existe em escala um produto que possa substituir. O que a gente está vendo também é uma transição do mercado de nitratos, da amônia, né? A amônia que é baseada em gás, para uma amônia verde, que ela é feita através da hidrólise do ar, né? Da água, né? Você consegue separar o hidrogênio utilizando fontes de energia renováveis, e é uma tendência também, mas ainda acho que vai um bom tempo ainda para isso conseguir se firmar. Os detonadores eletrônicos, com certeza, vão. A gente já está vendo em alguns países uma tendência até regulatória de que isso seja obrigatório, por questões até de segurança pública, né? Você não consegue pegar um detonador eletrônico e estourar um caixa eletrônico. Então, se você tira, né, todos os outros iniciadores, pronto, teoricamente você eliminou um risco que hoje a gente tem na nossa sociedade, né? Mas eu acho que os próximos anos vão ser muito ainda focados com essa área de entendimento. A agenda de ESG, né, de Environment, Sustainability e Governance, vai ser um assunto que com certeza vai pegar muito para a nossa área de explosivo. Então, essa área do Green Ammonia é um ponto. Existe uma questão relacionada também com o nitrato de amônio, quando ele entra em contato com a água, e uma parte dele acaba sendo dissolvida e vai parar nos lençóis freáticos, né? Então, o controle também desse carreamento do nitrato para os lençóis
já está virando uma preocupação de algumas várias mineradoras aqui na África, pelo menos, já existe algumas tendências disso. Na Europa, a gente já está vendo uma questão também relacionada com chumbo que está presente nos detonadores, também um controle maior, né, a substituição ou eliminação do chumbo. Então, eu acho que essa agenda de meio ambiente, ESG, ela deve carregar muitas das inovações aí tecnológicas ou mesmo, né, de segurança aí, para a indústria de explosivo para os próximos anos. E também, é lógico, né, essa questão de governança, a gente opera em regiões que ainda são regiões de conflito, então nenhum fabricante quer ter nome associado, algum produto seu exatamente, noticiado ou atrelado a algum atentado terrorista, alguma coisa do tipo. Então, a gente controles mais rígidos sobre a movimentação de inventário provavelmente vão ser também tendências aí, né, no curto prazo, e explosivos, vamos falar assim, menos explosivos, né, menos facilmente explosivos. Exato, provavelmente também vão ser são linhas aí hoje para onde a gente tem focado bastante. Não, você falou um negócio muito interessante, essa questão, principalmente ligada ao SD, né? Vai ter, a gente participa desses eventos aí de Exposibrança e outros eventos ao longo do Brasil e do mundo, aí a gente vê muito esse alinhamento. Citou também outro assunto bem bacana aí, que é essa questão já do desmonte aí nesses locais de conflito, principalmente aí na África, onde você está atuando agora, né? Explica para nós, assim, tem alguma diferença do desmonte aí na África para aqui do Brasil? O que é que você pode falar para a gente? Olha, no desmonte em si não tem muita diferença, não. E o Brasil, a gente tem tanto tipo diferente de desmonte também que a gente acaba englobando quase tudo que existe, né? A gente tem ainda algumas regiões que fazem uma coisa bastante ligada ainda aos produtos e técnicas de passado, e você já tem outras minas usando as tecnologias mais avançadas que existem no Brasil. O que muda muito aqui para a África é uma questão um pouco até de logística, né? Então, movimentar carga, movimentar produto, principalmente explosivo aqui dentro, acaba sendo um desafio. Dependendo do país que você está, para você levar algum produto para lá, você vai passar por outros 2 ou 3 países. E aí são vários dias na fronteira de um país para passar para o outro lado, depois tem vários dias lá também, e ele vai transitar e para chegar no outro, e mais tempo de aduana, e passa daí por uma região que não tem tanta segurança, né? O que acontece, a gente acaba vendo, é uma diminuição da cartela de produtos disponíveis, né? A gente acaba tendo que definir, a gente define junto com a mina, com os clientes, qual o range principal, né, de produtos que vai ser utilizado, e a gente acaba não tendo muita flexibilidade para trazer alguma diferenciação ali em algum momento, porque simplesmente o desafio logístico é tão complicado que nem sempre vai pagar o benefício daquela mudança de produto. Uma coisa interessante, até por essa dificuldade logística, o nível de uso da espoleta eletrônica aqui é maior do que no Brasil, por exemplo. Porque pode ser difícil para ele ter todos os retardos necessários, por exemplo, às vezes eles acabam, não, traz o eletrônico, que é um item só, eu coloco o tempo que eu quero e eu acabo utilizando do jeito que eu quero. A gente acaba... Tem alguns clientes que acabaram migrando para essa parte justamente pela dificuldade de ficar, às vezes, desabastecido de algum tempo de retardo ou algum produto específico, tal. Então, você tem um produto que ele é customizável totalmente ali na sua mão, acaba sendo mais efetivo para eles, né? Do ponto de vista de segurança, assim, não temos tanto, nós não operamos assim em países tão complexos, né? A gente teve alguma época que teve algum estresse na região central de Moçambique, onde os caminhões transportando nitrato de amônia, eles tinham uma escolta do exército,
não só o caminhão de nitrato, na verdade, todos formavam comboios de caminhão e eles deslocavam todos juntos, né? E agora, alguns países são um pouco mais complicados, como é o caso do Mali. Aí lá realmente existe as minas, né, elas têm uma preocupação muito grande com essa questão, porque é realmente uma região bastante tensa. Existe grupos separatistas, grupos extremistas instalados no país, em regiões próximas à mina. Então, é um trânsito de funcionários, praticamente todo ele feito de avião e de helicóptero, da capital para dentro da mina. E na hora de transportar o explosivo, geralmente eles fazem compras grandes que vão de uma vez só e também com um aparato de segurança bem mais reforçado. Mas, de maneira geral, aqui também o resultado do desmonte, vamos falar assim, o objetivo do desmonte não é muito diferente do Brasil. A gente tem minerações que são muito próximas de comunidade. A gente já teve fazendo desmonte a 70, 80 metros da comunidade, de uma comunidade na beirada da cava, assim, necessitava de atenções, né, medidas muito mais severas ali da qualidade, né, do posicionamento da carga, da altura do tampão e tudo mais. Você tem minas que têm rochas duríssimas, que necessitam de toda a energia, produtos com altíssima energia também, igual a gente tem no Brasil. E acho que uma coisa um pouco diferente, talvez, é que os teores aqui são maiores, né? As minas aqui geralmente trabalham com teores bem mais altos do que a gente está acostumado no Brasil. Então, é uma preocupação maior também das mineradoras relacionado com diluição, com a movimentação da pilha, né, de uma forma geral, para ver se não vai ter uma diluição na movimentação, né, do desmonte. E geralmente eles, por serem teores mais altos, qualquer iniciativa que você traga que possa trazer algum benefício, ela se paga muito mais rápido. Então acaba que eles são early adopters, né? Eles têm mais vontade de pegar algumas tecnologias vou falar assim, eles têm mais sede dessas tecnologias do que no Brasil. Eu vejo que às vezes a gente ainda tem uma postura um pouco mais conservadora, não está funcionando, não vamos mexer com isso. Então, acaba que você vê aqui um pouco mais de apetite para a tecnologia, eu acho justamente por causa disso. O payback, o retorno é muito mais rápido e acaba sendo muito vantajoso. Não, realmente, você falou algo bem interessante aí, essa questão, principalmente da comunidade, né? São bem semelhantes, mas cada um deve ter seus desafios, né? E por falando de desafios, né? Ainda nesse tema de outro país, dá uma dica para os nossos ouvintes, né? Quais os principais desafios para atuar em mineração em outro continente? Olha, eu acho que assim, o grande desafio é com certeza a língua. Não tem como vir para cá e falar, não, chegando lá eu desenrolo. Não dá. Você vai cair num ambiente ali que todo dia todo, as pessoas vão estar falando com você no outro idioma. O inglês acaba resolvendo o problema praticamente, né, no mundo inteiro. Mas existe também, aqui na África, pessoal, principalmente, você tem grandes zonas de mineração que falam francês. Então, se você já domina o inglês, domina o francês, pronto, você já está muito apto a vir para cá e ter uma carreira de sucesso, né? E é uma dificuldade que a gente vê, às vezes até alguns colegas, né, que vêm da Austrália, vêm do Canadá, do Canadá não, porque eles falam os dois, mas da Austrália, geralmente, em algumas regiões de mineração, que que são países que falam francês, eles têm também lá a sua dificuldade. Então, se você cai lá dentro, se você não fala nem o inglês, nem o francês, a sua vida vai ser um pouco mais difícil. Eu acho que a gente também, por morar num país, é bom, vamos falar assim, o Brasil, apesar dos trancos e barrancos que a gente vai passando, é um país muito bom.
existe muito preconceito, né? Quando o pessoal fala, poxa, África, eu lembro na minha casa mesmo, quando eu fui falar, minha mãe regalou o olho, o que você vai fazer na África? Minha sogra ficou um mês sem olhar para minha cara, mas, a minha esposa, a primeira vez também, nem pensar, você tá maluco. Mas não tem nada, não tem nada assim tão excepcional, tão extraordinário, não. Tem sim suas mazelas, tem sim seus pontos que você tem que, né, ter uma atenção um pouquinho a mais, mas você vive bem, você tem qualidade de vida, você tem lugares bons para você passear, e o crescimento pessoal que você tem, e também, no meu caso, eu vim para cá, eu trouxe, minha esposa, meu filho estão aqui. Quando eu olho para ele agora, né, a gente mora aqui na África do Sul pouco mais de um ano, ele já falando inglês bem, poxa, eu acho que isso aí já pagou a vinda, e eu acho que já foi um motivo mais do que nobre, né? Então, eu acho que tirar um pouco essa questão de preconceito, né, que a gente tem quando fala de África, né? Ou mesmo que seja Ásia, que seja, né, qualquer outro lugar. É um tempo, vai fazer bem para você como pessoa, acho que vai fazer bem para sua carreira de uma maneira, né, não tem como falar que você volta para o Brasil depois com a mesma cabeça que você saiu, você acaba absorvendo muita coisa da cultura local, da cultura das pessoas que você trabalha em um ambiente tão diverso, então é muito válido. Então, assim, a dica é, não tenha preconceito. Se a oportunidade existe, se agarra com ela, vai lá, não precisa ser para a vida toda, fica um tempo, vai valer a pena. Mas para isso também você tem que também estar preparado, né? Tem que ter um conhecimento de idioma, e isso é necessário, e também um conhecimento da área, né? Da área que você está vindo para trabalhar. Eu vi muita gente assim que mesmo sem o idioma, mas pelo conhecimento que tinha na área de manutenção, na área de operação, as empresas bancavam a vinda deles para cá, e o resultado era bom pelo, né, conhecimento absurdo. Só que daí você já entra numa questão meio até, né, filosófica, porque geralmente as pessoas têm muito conhecimento, já estão com experiência boa e já não estão mais muito apetite para ir para fora, né? Exato. Então fica um pouco, né, às vezes é difícil de encaixar, né, no momento pessoal, no momento profissional. Momento profissional, exatamente. Mas eu acho que o Brasil, o profissional brasileiro, ele é muito flexível. Eles são muito, e a gente tem eu não vou falar que é uma vantagem, mas é um ponto positivo, é um diferencial. Essa flexibilidade da gente, poxa, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer. Às vezes não tem todos os recursos que precisa, a gente vai com o que tem e vamos tentando buscar o melhor resultado possível. E eu acho que a gente acaba se destacando bem, a gente vê bons casos aí de brasileiros que estão tendo uma carreira de sucesso aí na região, não só aqui, mas também na Austrália. Eu acho que é não ter medo, não ter receio, e tem que estar preparado. Isso aí é o jeito para ter um bom sucesso aqui fora. Aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? O profissional brasileiro, ele consegue atuar em tudo que é região, em tudo que é país, porque nosso jeito de trabalhar, de já fazer um curso superior, fazer um curso técnico, já é uma dificuldade, a gente consegue se formar. Então, já desde de escola a gente já enfrenta dificuldades, e para trabalho também encontra essas mesmas dificuldades, mas supera elas, e isso realmente é um grande diferencial. Não, e eu acho que tem uma coisa brasileira também, que é o jeito, né? Poxa, não levar muito para o lado pessoal algumas coisas e saber relevar outras. Eu acho que isso traz uma vantagem competitiva e uma facilidade de adaptação que nem todo mundo tem, né? Longe de falar se isso é certo ou se é errado, não, mas é uma vantagem. A gente vê que as pessoas acabam se relacionando bem, chega lá, dá um jeitinho, faz uma piada, conversa.
as coisas funcionam, não está tudo o que precisava ali, não, mas, poxa, vamos tentar aqui, vai com o que tem ali, se precisar ficar umas horinhas a mais, a gente vai, se precisar atrasar um fly-off, dá um jeito. Eu acho que isso realmente um diferencial do brasileiro e assim, via de regra, os que vieram mandaram muito bem, estão indo cada vez mais longe. Nisso, com certeza. Elson, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? Qual mensagem sobre esta área, né, você pode deixar aqui para os nossos ouvintes? Poxa, eu acho que, tentando ser coerente com o que a gente veio falando até aqui agora, a perfuração e desmonte, ela não é uma ciência nova, né? A gente não tem nada grandiosamente novo assim ao longo dos últimos anos, mas o resultado, né, a constância do resultado, ela vem da constância de cada uma das etapas que a gente toma. Se você faz um planejamento bem feito, se você faz uma execução bem feita, o resultado tende a ser bem feito. Então, eu sempre deixo essa mensagem para os clientes que a gente visita, também para a equipe que a gente trabalha junto, sempre informando assim, vamos fazer o que tem que ser feito, bem feito, né? E se precisar refazer, às vezes o tempo que você demora para refazer um furo ali, colocar um furo a mais no local, bombear mais um pouco de explosivo em todos os furos, esse tempo é infinitamente menor do que a operação vai demorar para lidar com um desmonte de baixa qualidade para frente. Ou então, isso aí pode ser infinitamente, né? Esse retrabalho vai ser infinitamente menor do que uma ação, por exemplo, da comunidade que ficou, né, insatisfeita com algum imprevisto que veio do desmonte, né? Ou então, essa ação vai ser infinitamente menor em custo do que você diluir o teor da sua jazida num desmonte mal feito. Então, a mensagem é: entendam cada um dos seus processos, né? Tenha um processo bem mapeado. Você conhece a sua mina, você conhece a litologia dela, e às vezes eu tenho uma discussão, às vezes um pouco até meio filosófica com alguns clientes que falam: poxa, mas você nunca foi na mina e como é que você vai falar que isso aqui não está certo? E aí eu lembro de um exemplo muito bom uma vez. Poxa, o engenheiro que fez o foguete para ir para a Lua, ele também nunca tinha ido na Lua e mandou o foguete até lá. Então, engenharia não é só no campo que a gente faz. A engenharia a gente faz também no computador, na calculadora, olhando ali, né? Poxa, como que está essa questão? Será que eu estou indo para o caminho correto, né? Você tem que ter uma base ali para depois você encaixar nas especificidades da sua mina. Se você vai tentar definir o seu processo inteiro pela especificidade, cara, você não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. Então, conheça, né, a sua litologia, quais são os pormenores dela, né, alguma facilidade que você vai ter, alguma dificuldade que você vai ter naquele tipo específico de rocha. Com base nisso, encontra a sua malha, e aí realmente pode ser que entra na parte empírica, tentativa e erro. Poxa, essa malha não deu certo, aquela deu um pouco melhor. Vamos tentar ali, puxa um pouco mais de espaçamento, encurta o afastamento, o tempo de resposta nessa região é um pouco diferente da mina. Faz um pouco de teste, mas antes de você começar a testar, estabilize seu processo, tenha um resultado constante. Mesmo que o resultado não seja bom, mas ele seja constante, aí você consegue fazer qualquer mudança. Porque se você tentar mudar muita variável de uma vez só, você não vai conseguir chegar também a lugar nenhum. Então, conheça o seu processo, entenda as suas especificidades, estabilize o processo e depois vamos fazer. Depois pode buscar uma melhoria contínua. E é realmente contínua, sabe? Às vezes eu vejo... Tem a felicidade de ter alguns clientes aqui que são extremamente constantes. E a cada mais ou menos 6 meses eles chamam a gente lá: poxa, será que dá para melhorar alguma coisinha? Vamos lá, a gente tenta, daí o negócio dá tudo errado.
volta para trás. E às vezes você tem que entender que não dá, você já chegou, vamos lá, no limite seu ali, econômico, técnico, e tem que ficar naquilo ali mesmo. E eu acho, e você tem que saber a hora de parar também nessa questão. Mas foco no controle, no controle da qualidade, nos seus cheques de qualidade. E um item também bastante importante para quem, né, trabalha com explosivo, tem vontade de trabalhar com explosivo. Explosivo explode. E quando ele explode, ele mata. Não dá para esquecer disso, gente. Nem um minuto. Segurança sempre, né? Segurança sempre. Segurança. Você tem que entender o conceito da segurança também, sabe? Por que você usa esse produto? Por que você não usa esse material? Por que você não faz aquilo? Porque se você simplesmente pega as ideias para você e você não questiona, algumas vezes você começa a duvidar daquelas medidas de segurança, né? Poxa, por que eu não posso ter um metal amarelo próximo a um negócio que bombeia explosivo? O que isso tem a ver? Você começa a negligenciar e ali naquele local tem a reação que vai gerar um produto muito instável que pode gerar um acidente. Então, entenda o porquê das medidas. Os fabricantes explosivos, todos, eu tenho certeza que todos, assim, eu já tive a felicidade de trabalhar em dois e a gente sempre que possível, a gente sempre tem abertura, a gente gosta de explicar o porquê das ações que a gente toma. Pergunta, poxa, por que eu não posso usar isso? Por que eu não posso usar metal para fazer aquilo? Por que eu não posso fazer... Pergunta que alguém vai te responder, vai te explicar, e quando você entende por quê, você passa a ser dono daquela preocupação também, né? Então, isso é realmente um ponto. Não negligenciem segurança, porque pode ser que você passe uma vida inteira sem ter um acidente, mas se você tiver um acidente, provavelmente vai ser o último da sua vida também. Então, não dá para brincar, não dá para ser omisso, porque, vamos lá, o negócio é feito para explodir, né? Então, se não explodir, não deu nada. Então... Beleza, com certeza. Elson, novamente, muito obrigado pela sua participação aí, tá? Como eu falei, o nosso fuso horário aqui são 5 horas de diferença, né? Então, você está aí depois do horário de trabalho, conversando aqui com a gente. Então, muito obrigado mesmo, tá? E podcast aí tá à sua disposição quando quiser voltar, tá certo? E, novamente, muito obrigado. Não, eu que agradeço, Johnny. Obrigado mesmo pela oportunidade. Foi muito, muito bom falar com vocês. Deixo aberto aí também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão aí, deixa aí nos comentários aí. Eu vou tentar olhando, vou tentar responder também nos comentários. E se tiver bastante assunto para uma próxima conversa, estou sempre à disposição. Essas 5 horas aqui é coisa fácil para a gente. Tá certo. Então. Tá ótimo. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Realmente o Brasil precisa entender um pouco mais do que é mineração, né? Um componente tão importante para a nossa economia, que realmente é um vetor de desenvolvimento de regiões do nosso país, e às vezes a gente acaba sendo um pouco marginalizados aí, né? Devido a um ou outro evento que acaba manchando toda aí a nossa atividade. E a gente sabe, a gente que está do lado de dentro sabe que não é isso. Mineração é muito mais do que alguns eventos tristes. Somos realmente um vetor de desenvolvimento do país. E é igual aqui na África, tem muitos países que sobrevivem só da mineração. Graças a Deus, o nosso país é muito maior que isso. Tem uma economia muito mais diversificada, mas existem países aqui que realmente comem, bebem, respiram mineração, e isso é 90% do PIB deles, e se acontece qualquer probleminha nessa área, o país afunda. E é interessante você ver lá nesses países onde as pessoas têm eu não sei se tem um entendimento diferente, mas eles têm uma admiração maior pela atividade, e as pessoas com o uniforme da mina acabam sendo vistas até com um pouco mais de respeito, um pouco diferente do que a gente viu no nosso país ao longo de alguns últimos anos, aí, depois de incidentes tristes que a gente teve. Exatamente, falou tudo. Beleza, então. Pessoal, como o Elson falou, não deixe de deixar comentários aí, tá certo? Se inscreva no canal, compartilhem o conteúdo, e até as próximas entrevistas. Elson, até mais. Valeu, Johnny. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.